Oi, professor, tudo bom? A gente é o grupo 4 e o nosso tema é Tribunal do Júri e Soberania dos Vereditos. Meu nome é Luísa e eu vou começar com uma introduçãozinha breve ao tema. O Tribunal do Júri é um instituto que tem previsão constitucional, né, no artigo 5º, inciso 38 da nossa Constituição, e ele é uma cláusula pétrea da Constituição por configurar uma garantia individual. O inciso 38 do artigo 5º diz o seguinte, tá ali, né? É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Nesse sentido, essas características, esses pressupostos do Tribunal do Júri, a soberania dos vereditos vai ser trabalhada um pouco mais à frente e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida eu vou falar no próximo slide, mas por enquanto a gente aqui vai focar na plenitude de defesa e no sigilo das votações. A plenitude de defesa, ela se difere da ampla defesa, né, que já é um instituto conhecido do processo penal como um todo, e a plenitude de defesa é entendida aqui no Tribunal do Júri como um aumentativo da ampla defesa. A plenitude de defesa, uma defesa plena, ela prevê que, pelo fato dos jurados, né, que são os julgadores no Tribunal do Júri, eles não terem necessidade de publicizar a motivação dos votos deles, eles têm como levar em consideração diversos argumentos que não necessariamente são argumentos legais. Então, isso permite que a defesa tenha a plenitude, né, para alegar o que quer que seja. Pode usar argumentos religiosos, morais, sentimentais, que podem apelar, né, para os jurados. E os jurados, como não têm que explicar nem motivar os seus votos, podem ser convencidos a votar de certa maneira, de acordo com essa defesa plena. A questão do sigilo das votações é mais no sentido de impedir que os jurados sejam coagidos ou constrangidos a votar de uma certa maneira, ou ameaçados, coisas nesse sentido, né? Dessa maneira, antigamente, antes de 2008, quando a lei mudou o Código de Processo Penal, era previsto que, ao final da votação, o escrivão marcasse quantos votos foram afirmativos e negativos para cada quesito. Só que nisso ficava claro, né, que tinha tantos votos positivos e tantos negativos, então o sigilo era comprometido. Inclusive, quando era uma decisão unânime, ou toda afirmativa ou toda negativa, ficava claro que todos aqueles jurados tiveram aquela decisão, o que ia completamente contra o sigilo das votações, porque ficava publicizado que, por exemplo, todos os jurados tinham votado pela absolvição do réu ou pela condenação do réu, o que poderia colocar eles em perigo, dependendo da situação, né? Perigo de constrangimento, de coação ou até de alguma violência. Então, em 2008, foi mudado a norma para garantir que fosse colocado, o escrivão publicizasse ali como foi a votação, só no sentido de se a votação foi afirmativa ou negativa, sem contar o número dos votos. Como a gente viu agora, né, o artigo 5º, inciso 38 da Constituição, prevê o Instituto do Tribunal do Júri. E na linha D desse inciso fica como uma das características do Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. O artigo 74 do Código de Processo Penal está numa parte do Código que fala sobre a competência pela natureza da infração. E nesse sentido, o Tribunal do Júri tem uma competência pela natureza da infração, sendo essa natureza um crime doloso contra a vida. O parágrafo 1º do artigo 74 lista os artigos do Código Penal ao que se referem esses crimes, sejam eles o homicídio doloso, o infanticídio, o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e o aborto. O próprio parágrafo 1º deixa claro que nesse rol dos crimes independe da consumação, porque seja consumado, seja tentado, será julgado pelo Tribunal do Júri. Também é importante destacar que o STF entende na súmula 603 que isso não inclui os crimes dolosos com resultado morte, por exemplo, o latrocínio. A súmula diz o seguinte: a competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do Tribunal do Júri. A gente pode fazer uma interpretação extensiva dessa súmula, né, para poder levar essa interpretação aos outros crimes dolosos que não são contra a vida, mas que têm um resultado morte. Dessa maneira, esses crimes não vão ser julgados no Tribunal do Júri, apesar do fato
da vítima ter falecido. O artigo 78, inciso 1º do Código de Processo Penal, fala sobre os crimes conexos, né? No concurso entre a competência do júri e de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Ou seja, vamos supor que num caso concreto, tenha havido um homicídio doloso e, em seguida, a ocultação do cadáver daquela vítima do homicídio doloso. A ocultação de cadáver não é um crime que atrai a competência do tribunal do júri, porque não é um crime doloso contra a vida. Entretanto, tratando-se de um crime conexo a um crime contra a vida doloso, que seria o homicídio doloso, esse crime da ocultação de cadáver vai ser processado e julgado no tribunal do júri junto ao crime do homicídio doloso. É importante ressaltar que o foro por prerrogativa de função, ele tem prevalência sobre a competência do tribunal do júri, né? Claro que nos crimes praticados no exercício daquela função. Ou seja, se um membro do Ministério Público ou um juiz de direito comete um crime doloso contra a vida no exercício da função dele, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado em que ele exerce a função dele. Agora, se o foro por prerrogativa de função está previsto somente na Constituição estadual e não na Constituição federal, esse foro por prerrogativa não vai ter prevalência sobre a competência do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri vai ser competente. Isso está disposto na súmula vinculante número 45 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. O Tribunal do Júri tem algumas características que é importante a gente mencionar, né? Ele é temporário, ele é um órgão colegiado, ele é heterogêneo e as decisões são feitas por maioria. Aí vamos um por um. A temporariedade do Tribunal do Júri, ela se dá da seguinte maneira: ele é um órgão jurisdicional que não é permanente, não existe o tempo inteiro o mesmo Tribunal do Júri. A constituição do Tribunal do Júri é feita em determinados momentos, né? A gente vai explicar melhor um pouquinho para frente, a lista geral, o sorteio dos 25 jurados e depois o sorteio do conselho de sentença, né? Mas ele é um órgão que não é permanente, ele se dissolve depois de cumprir o seu papel, que é a apreciação das causas que estão preparadas para julgamento. Ele é um órgão colegiado e heterogêneo. Colegiado porque ele é formado por mais de um julgador, né? No caso, 25 jurados e um juiz presidente, e desses 25 jurados são depois sorteados 7 jurados para compor o conselho de sentença de cada julgamento. E heterogêneo justamente por ter essa diferença entre os jurados, que são chamados juízes leigos, e o juiz presidente, que é o juiz de direito. O juiz togado, enfim, diversos termos que podem ser utilizados para tratar desse mesmo juiz presidente. A característica da decisão por maioria, ela é simples, né? Cada quesito que tem que ser analisado e tratado pelos jurados, as decisões são tomadas por maioria simples dos votos. Então, são 7 jurados que formam o conselho de sentença, né, para cada julgamento, e bastam 4 votos para que aquela decisão seja tomada. Agora a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre a formação do Tribunal do Júri em si, né? O início dessa formação se dá por meio da lista geral. A lista geral, ela é feita através do alistamento pelo presidente do Tribunal do Júri, né, o juiz-presidente, que é a parte fixa do Tribunal do Júri, que não muda a cada reunião periódica. Esse presidente, uma vez por ano, a maioria das vezes no final do ano, ele prepara uma lista de jurados de acordo com a população daquela comarca. Então, uma comarca maior, como o Rio de Janeiro capital, tem uma lista geral maior do que comarcas menores, né? Aí o que acontece? Essa lista geral, ela tem 2 publicações, uma no dia 10 de outubro e a outra no dia 10 de novembro de cada ano. Tudo isso, né, levando em consideração o ano seguinte. Aqueles jurados que vão servir realmente no Tribunal do Júri servirão no ano seguinte, nas reuniões periódicas do ano seguinte. Essas 2 publicações servem para quê? A primeira publicação, ela serve para publicidade daqueles jurados alistados. Porque, como a gente vai ver mais para frente, tem algumas pessoas que estão isentas de servir no Tribunal do Júri e algumas pessoas que
realmente não podem servir no tribunal do júri, e algumas pessoas que podem, por alguns motivos, requerer que o nome seja excluído da lista geral. Então, primeiro tem essa lista do dia 10 de outubro, e aí depois de desse mês, assim, né, sai uma outra lista que é a lista geral definitiva. É importante destacar que da lista geral não pode constar uma pessoa que no ano anterior tenha integrado o conselho de sentença. Ou seja, se você em 2022 era um jurado e você foi sorteado na sua reunião periódica para participar de um conselho de sentença, no ano seguinte você não pode estar na lista geral dos jurados do tribunal do júri. Mas se você foi sorteado entre os 25 jurados da sua reunião periódica, mas não foi sorteado para estar no conselho de sentença, no ano seguinte você pode sim constar na lista geral. Você só não pode constar na lista geral se você tiver integrado o conselho de sentença nos últimos 12 meses. Então fica assim, né? Em novembro de determinado ano é publicada a lista geral definitiva. Aí como acontece? No ano seguinte, entre 10 e 15 dias antes da instalação de cada reunião periódica, ocorre o sorteio dos 25 jurados que estarão disponíveis naquele período, né? Naquela reunião periódica. Esses 25 jurados, eles são sorteados em uma sessão pública e antes dessa sessão tem que ter a intimação do Ministério Público, da OAB e da Defensoria Pública para comparecer a essa sessão, né? E ali vão ser sorteados os nomes dos 25 jurados. Depois de sorteados os nomes e realmente constatado que eles podem participar do tribunal do júri, a convocação vai se dar por correio ou qualquer outro meio hábil está previsto no código. No dia da reunião periódica em si, estando presentes pelo menos 15 jurados dos 25 sorteados, dá-se prosseguimento ali aos julgamentos, né? E particularmente ao sorteio do conselho de sentença. Se não houver esse mínimo de 15 jurados presentes, o que acontece é o sorteio de suplentes e a marcação de uma outra data para aquele procedimento, né? Mas tendo os 15 mínimos, a gente prossegue com o sorteio dos 7 jurados que irão compor o conselho de sentença. O nome desses jurados vai sendo retirado de uma urna e conforme é retirado o nome dos jurados, a defesa e o Ministério Público têm o direito de recusa dos jurados, né? Então, cada parte, a defesa e o Ministério Público têm 3 recusas, sem necessidade de motivar nenhuma das recusas. E, primeiro, quem tem a chance de, né, digamos assim, levantar a mão e falar que recusa o jurado é a defesa e depois o Ministério Público. Se, por exemplo, as duas partes recusarem três jurados cada e ficar ali prejudicado o número de jurados que possa compor aquele conselho de sentença, também tem que ser sorteados suplentes e marcado um novo dia para o julgamento daquele caso. É importante a gente notar que o serviço do júri, conforme o artigo 436 do Código de Processo Penal, é um serviço obrigatório. O alistamento dos jurados vai compreender os cidadãos maiores de 18 anos e de notória idoneidade. Então, só do caput desse artigo, a gente já compreende 4 características necessárias, né, requisitos para você ser jurado. Então, só poderá ser jurado, e não só poderá, como deverá ser jurado, quem for brasileiro, seja nato, naturalizado, que tenha plena ali cidadania, né, e a cidadania compreenderia a capacidade eleitoral ativa daquela pessoa. A pessoa tem que estar em dia, né, com seus deveres eleitorais. A maioridade da pessoa tem que ser maior de 18 anos e a notória idoneidade daquela pessoa, ou seja, ela não pode ter condutas sociais reprováveis, não pode ter antecedentes criminais e coisas nesse sentido. O parágrafo 1º do artigo 436 fala sobre a proibição de critérios discriminatórios na lista dos jurados. O que acontece? Não pode se excluir uma pessoa ou impedir que uma pessoa seja jurada com base em critérios discriminatórios como cor, etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social e econômica, origem ou grau de instrução.
Agora, a gente tem que notar que essa proibição de critérios discriminatórios tem que ser diferenciada da chamada discriminação justa, ou justa discriminação, conforme o entendimento doutrinário e jurisprudencial. O que acontece é que, para ser jurado, a jurisprudência, a doutrina, já entende que, como requisito, tem também, aqui como eu deixei de vermelho aqui, para diferenciar, né, a alfabetização e o gozo das faculdades mentais e dos sentidos. Acontece que essa alfabetização e esse gozo das faculdades mentais e dos sentidos não pode ser confundida com um critério discriminatório arbitrário, né, como seria nos outros casos. Porque para a pessoa que vai ser jurada, é muito importante que ela tenha a capacidade de analisar os autos dos processos, né, que muitas vezes são autos escritos, diversas provas que podem ser apresentadas ao longo do processo, ali no tribunal do júri, na plenária. É importante que a pessoa possa ler todo o processo, ler provas que sejam exclusivamente escritas, ouvir provas que sejam exclusivamente auditivas e ver provas exclusivamente visuais. E ali no gozo das faculdades mentais, a pessoa, é muito importante que ela tenha o discernimento de entender ali o caso concreto e a aplicação das leis enfim, tudo que envolve ali o que pode ser o julgamento de uma condenação de uma pessoa, né? Então, realmente é importante que a pessoa esteja no gozo completo das suas faculdades mentais. O parágrafo 2º do artigo 436 fala sobre a recusa injustificada. Essa recusa injustificada de servir ao tribunal do júri, ela tem como pena uma multa que é balizada ali entre 1 e 10 salários mínimos, que é fixada pelo juiz-presidente do tribunal do júri, de acordo com a classe, com a condição, né, socioeconômica daquela pessoa que se recusou a ser jurado. Então é importante levar em consideração os princípios ali da razoabilidade e da proporcionalidade quando o juiz vai fixar essa multa pela recusa injustificada. O artigo 438 do Código de Processo Penal vai falar sobre a escusa de consciência, né, que é quando a pessoa, de certa forma, se recusa a ser jurado por motivos de convicção religiosa, filosófica ou política. A pessoa que consta da lista, ela pode exercer esse direito de escusa de consciência, mas, alternativamente, ela vai ter que prestar um serviço ali. Esse serviço, né, que vai ser prestado pela pessoa que se utilizou da escusa de consciência, às vezes é um serviço administrativo, assistencial ali no Poder Judiciário, no Poder Público de maneira geral. E enquanto essa pessoa não prestar efetivamente esse serviço alternativo, ela tem a suspensão dos seus direitos políticos, né? Então ela ali não poderia se candidatar a nenhum cargo político e ela também não poderia votar. A pessoa, a partir do momento em que ela vira jurado e até o momento em que o tribunal do júri é dissolvido e a pessoa deixa de ser jurado, ela adquire alguns direitos, algumas vantagens, e com esses direitos e vantagens vem também algumas certas responsabilidades. Um desses direitos é a presunção de idoneidade, né? Isso porque, para você ser um jurado, um dos requisitos é a notória idoneidade. Então, a partir do momento em que você se torna efetivamente um jurado, fica ali configurado que você é uma pessoa idônea, né? Enfim, para qualquer fim que isso possa ser útil para você, né? Para o jurado. A pessoa que é jurada, ela também tem preferência em licitações públicas, provimentos de cargo ou função pública mediante concurso, promoção funcional e remoção voluntária. E, além de tudo isso, uma pessoa que está servindo como jurado, quando ela vai comparecer a uma sessão de julgamento ou qualquer tipo de compromisso que ela tenha junto ao tribunal do júri, ela não pode ser descontada nos seus vencimentos, no seu trabalho, por ter comparecido aos compromissos do tribunal do júri. Quanto ali à responsabilidade que aquele jurado adquire, ela acontece porque o jurado, enquanto ele está exercendo aquela função, ele é equiparado a um funcionário público para os fins penais. Então, o que acontece? Eles são responsáveis nos mesmos termos em que os juízes togados. Aí eu botei uma referência ao artigo 327 do Código Penal e ao artigo 445. O que acontece é, por exemplo, se um jurado aceita dinheiro ou qualquer tipo de benefício ali em troca de um voto, por exemplo, né, ele estaria ali passível de ser imputado
por corrupção passiva, igualmente um juiz togado estaria. Agora que a gente já falou sobre quem pode e lê se deve, né, ser jurado, a gente vai falar um pouco sobre quem não precisa ser jurado, né, quem está isento de ser jurado. O artigo 437 do Código de Processo Penal dispõe ali o rol dos isentos do serviço do júri, seja por função ou cargo que essa pessoa exerça, seja por circunstâncias como a idade ou impedimento, né? São 10 incisos ali no artigo 437, 8 deles dizem respeito à função ou cargo, e os 2 últimos, né, o 9 diz da idade e o 10 diz de impedimento. Eu vou ler aqui alguns incisos do artigo 437, a título de exemplo, para vocês entenderem, né? Estão isentos do serviço do júri o presidente da República e os ministros de Estado, os governadores e seus respectivos secretários, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das câmaras distrital e municipais, os prefeitos municipais, os magistrados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, autoridades e servidores da Polícia e da Segurança Pública, os militares em serviço ativo, né? Todos esses dizem respeito à função, cargo exercido pelaquela pessoa que está isenta. O inciso 9, diz que também está isento o cidadão maior de 70 anos que requerer sua dispensa. E o inciso 10 diz que aqueles que requererem, demonstrando justo impedimento. Ou seja, tem um certo debate ali, né, sobre o termo isenção e proibição também, que a gente vai tocar um pouco mais à frente. Mas, a princípio, o entendimento, assim, na prática que tem sido tomado é que os 2 últimos incisos, que é o da idade e do justo impedimento, a pessoa tem que requerer a sua isenção de ser jurado. Nos demais incisos, do 1º ao 8º, essa isenção aconteceria automaticamente, aquela pessoa seria excluída da lista geral automaticamente assim que fosse constatado que ela está dentro de uma daquelas hipóteses ali, né? Sobre a hipótese do justo impedimento, quando você vai requerer a sua isenção por justo impedimento nos termos do artigo 437, inciso 10, o recurso a ser apresentado, ele tem que ser apresentado até a chamada dos jurados, e essa dispensa ela tem que ser dada por ato motivado do juiz presidente, exceto, né, em caso de força maior, mas então, para você poder ser isento ali por meio desse inciso, por justo impedimento, você tem que entrar com um recurso, e esse recurso tem que ser provido pelo juiz presidente por ato motivado. Sobre esse debate que eu comentei da isenção versus proibição, acontece que o artigo diz que está isento de ser jurado aquelas pessoas, né, com aqueles cargos, aquelas funções, etc. Há um certo debate sobre o termo isenção, né, e o termo proibição, porque você excluir direto da lista da lista geral dos jurados aquelas pessoas que estão naqueles cargos listados do inciso 1 ao 8 do artigo 437, aquilo ali basicamente é uma proibição, aquela pessoa não pode ser jurada. E não é isso que o código diz. O código não diz não poderá ser jurado, não poderá servir no tribunal do júri. Ele diz está isento de servir, como se fosse, né? Como se fosse não, né? O termo realmente de isenção ali é uma prerrogativa daquela pessoa. Mas, na prática, não acontece dessa forma. A pessoa já é excluída direto quando ela cai dentro de uma daquelas hipóteses. Mas há esse debate doutrinário de que as pessoas que exercem aqueles cargos, aquelas funções listadas do inciso 1 ao 8 do artigo 437 do Código de Processo Penal poderiam sim ser jurados caso demonstrassem interesse, né? Não tem por que ser proibido se o código não prevê a proibição, prevê a isenção. Agora a gente vai falar um pouquinho, vou passar a palavra para o resto do grupo para falar um pouco sobre o procedimento do júri em si, e a gente deixa aqui essa parte da introdução e da formação do júri para seguir em frente com o procedimento. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Beatriz e eu vou falar um pouquinho da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri. Essa fase ela é chamada de sumário da culpa, que é a fase de formação da culpa do acusado, e ela também pode ser chamada de juízo de acusação. Nela, há apenas a intervenção do juiz togado, ou seja, ainda não há a participação efetiva do júri em si, dos jurados, né? Nessa fase, vai ser debatido o direito estatal
de submeter o acusado ao rito do tribunal do júri, isso é, julgar se ele deve ou não passar por esse procedimento ou pelo procedimento ordinário comum. O artigo 393, parágrafo 2º do Código de Processo Penal trata do princípio da identidade física do juiz, que é, no procedimento do tribunal do júri, a vinculação do magistrado que tomou conhecimento da primeira prova, da primeira tomada de prova. Ele ficará vinculado ao feito até o proferimento da decisão final da primeira fase. Então, esse juiz, no final, vai ter que proferir a sentença do sumário da culpa, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, um pouquinho mais à frente. Essa primeira parte do sumário da culpa, que eu vou tratar de uma parte e a Ivy vai tratar da outra, ela é dividida em 4 partes principais: recebimento da denúncia, a resposta à acusação, a manifestação do Ministério Público e a audiência de instrução e julgamento. Eu vou continuar nos próximos slides falando sobre cada um deles. Oi, gente, vou falar um pouquinho agora do recebimento da denúncia. O recebimento da denúncia é a fase de distribuição da ação penal dentro do rito do tribunal do júri, ou seja, dentro das hipóteses dos crimes que constituem o rito do júri, que são os crimes contra a vida, ao recebimento dessa denúncia pelo juiz togado. E após o recebimento, a análise da denúncia, o juiz vai determinar a citação do acusado para que ele apresente a sua resposta à acusação. E esse prazo para apresentar a resposta é de 10 dias. O prazo vai ser contado a partir do recebimento do mandado de citação pelo acusado, ou pelo seu comparecimento em juízo, ou de seu defensor constituído, ou do defensor público, caso ele não possua um advogado, né? Então, a partir disso, vai se iniciar a fase probatória. Dentro da denúncia, a acusação deverá rolar até 8 testemunhas, segundo a previsão do artigo 406, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a resposta à acusação. Assim como na denúncia, o acusado tem o direito de arrolar até 8 testemunhas. Nota-se que é a mesma quantidade de testemunhas que o MP pode arrolar na denúncia. E ambas as partes precisam arrolar as testemunhas nas peças iniciais, sob pena de preclusão. E o que é a preclusão? A preclusão é a perda do direito de arrolar novas testemunhas ao longo do processo, né? A fase de arrolamento de testemunhas é a fase da resposta à acusação e da denúncia. Essas testemunhas que serão arroladas nas peças deverão ser qualificadas com nome completo, CPF, endereço, etc. E, além disso, as partes também vão poder requerer a sua intimação para comparecer em juízo. O réu, dentro da resposta à acusação, assim como na denúncia, o Ministério Público arguiu preliminares ou não, ele terá esse direito de arguir preliminares e alegar tudo que ele entenda como suficiente, como pertinente, para constituir a sua defesa dentro desse procedimento, né? Além disso, poderão ser apresentadas novas provas documentais, além das que serão arroladas dentro da resposta à acusação. Ele poderá pedir o direito de arrolar novas provas ao longo do processo e requerer provas específicas, como, por exemplo, a prova pericial, que pode ser muito pertinente em casos de homicídio que envolvam tiros com armas de fogo, provas de procedimento balístico para saber de onde saiu aquele disparo, para onde o disparo foi direcionado, etc. Essa questão das testemunhas e das provas estão previstas no artigo 406, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Após o recebimento da denúncia e a apresentação da resposta à acusação, os autos são enviados ao MP para que ele apresente a sua manifestação, né? Nesse caso, o MP ou o querelante, dependendo do tipo penal que estamos tratando, né? O MP será ouvido pelo juiz acerca das provas apostadas aos autos e as preliminares alegadas dentro do prazo de 5 dias. Essa previsão legal, a previsão legal desse prazo de 5 dias é do artigo 409 do Código de Processo Penal. Após a manifestação do MP, o juiz vai determinar a inquirição das testemunhas, a chamada das testemunhas a juízo, e a realização das diligências que foram requeridas pelas partes, sejam elas quais forem. Essa determinação da inquirição das testemunhas e das diligências
ela deve ocorrer dentro do prazo de 10 dias. Está prevista no artigo 410 do Código de Processo Penal. Agora eu vou falar um pouco sobre a audiência de instrução e julgamento dessa primeira fase do rito do Tribunal do Júri. É na audiência de instrução e julgamento que vão se proceder à tomada de declarações do ofendido, do acusado, a inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, sendo seguida a ordem de primeiro a acusação e depois a defesa, os esclarecimentos, o laudo do perito também serão ouvidos na audiência de instrução e julgamento, o reconhecimento de pessoas e coisas, os interrogatórios, e em seguida serão ouvidas as partes em suas sustentações orais, seguindo a mesma ordem adotada para a inquirição das testemunhas. Primeiro a acusação e depois a defesa, para nós seguirmos o rito de ampla defesa e contraditório dentro do processo penal. Bom, os parágrafos do artigo 411, que é onde está previsto o rito da audiência de instrução e julgamento, tratam dessas questões mais específicas, como, por exemplo, os esclarecimentos dos peritos na audiência. Elas deverão ocorrer e dependerão do prévio requerimento e deferimento do juiz. Ou seja, poderão ser requeridas pelas partes, mas há de ser deferida pelo juiz para que esse esclarecimento ocorra em audiência, né? As provas a serem produzidas oralmente, elas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir a produção de novas provas caso as considere irrelevantes, ou protelatórias ou impertinentes. Encerrada a instrução probatória, vai se observar o que está disposto no artigo 384 do Código de Processo Penal. O artigo 384 trata da questão do aditamento que poderá ser requerido pelo Ministério Público, onde ele poderá editar a denúncia caso, na fase probatória, se comprove que ocorreu um crime diverso ou coisas além que a denúncia inicial não abrangiu, né? Depois disso, passaremos para as alegações orais, que serão claramente feitas oralmente. Será concedida a palavra, como eu disse inicialmente, a acusação primeiro e logo após a defesa. Ambas as partes terão 20 minutos para sustentar as suas teses, que poderão ser prorrogados por mais de 10 minutos. Lembrando que nas ações civis públicas incondicionadas ou civis públicas condicionadas, o Ministério Público poderá constituir assistentes, né? E esses assistentes poderão gozar desses 10 minutos prorrogados no mesmo período que a defesa. Quando há mais de um acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles será individual, ou seja, será respectivo a cada acusado. Nenhum ato da audiência de instrução e julgamento será adiado, a não ser que seja imprescindível a prova faltante, que deverá ser determinada pelo juiz e deverá ser conduzido coercitivamente de quem deverá comparecer para realizar esses atos, né? A testemunha que comparecer será inquirida independente da suspensão da audiência, né? Devendo ser observada, a qualquer caso, a ordem estabelecida no caput do artigo, ou seja, primeiro a acusação e logo após a defesa. E, por fim, quando estão encerradas as titulações, encerrada a fase probatória, o juiz deverá proferir sua decisão, poderá ser feita imediatamente, dentro dessa própria audiência, ou no prazo de 10 dias, né? Ordenando os autos à conclusão do feito para o juiz, para que ele prolate a sentença e junte aos autos. Agora a Ivy vai falar um pouco da segunda parte do sumário da culpa. Eu me despeço e agradeço a todos pela atenção. Continuando com o sumário de culpa, o juiz vai encerrar a fase de formação de culpa, podendo dar 4 tipos de decisão: a pronúncia, a impronúncia, a absolvição sumária e a desclassificação. Vamos falar agora da decisão da pronúncia. Para a prolação da pronúncia, o juiz ele tem que estar convencido da materialidade do crime e dos indícios de autoria. É muito importante aqui a gente ressaltar o princípio indópio pro societate que vigora, na decisão da pronúncia. O que isso significa? Que para a prolação da pronúncia é desnecessário a certeza jurídica
que se exige, né, em uma condenação. Então, assim, na dúvida, o juiz ele deve prestigiar o interesse da sociedade do prosseguimento, né, da persecução penal contra o acusado. A decisão da pronúncia ela deve ser fundamentada, sem análise minuciosa das provas. O que isso significa? Apesar da decisão ser fundamentada da pronúncia, ela não pode influir no âmago dos jurados, né? Então, a sentença vai ser, essa decisão de pronúncia, ela vai ser nula se ela estiver permeada por excesso de eloquência acusatória. Então, o juiz ele vai se limitar na decisão da pronúncia a indicar a materialidade do delito e aos indícios de autoria. Mas ele não deve fazer nenhuma referência à causa de aumento de pena, diminuição de pena, agravantes ou atenuantes genéricas. No caso de concursos de crimes também, o juiz ele deve se limitar a apenas indicar quais artigos o réu está em curso e por quantas vezes. Mas ele não deve falar se ele entende que isso é um concurso formal ou material. Além disso, na decisão de pronúncia, o juiz também tem que se manifestar de forma fundamentada acerca da necessidade de manutenção, revogação da prisão ou outra medida cautelar. Então, ele vai ter que falar, né, se vai manter uma medida anteriormente decretada ou, se for um réu solto, vai falar sobre a necessidade de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. E também, se o crime for inafiançável, segundo o artigo 413, parágrafo 2º do CPP, o juiz vai decidir sobre o arbitramento de fiança para concessão ou manutenção da liberdade provisória. Além disso, é importante a gente falar que não vai ter aplicação do princípio da identidade física do juiz. Ou seja, não é aplicável a essa decisão de pronúncia o princípio que diz que o juiz que presidiu a instrução deve proferir a sentença. Esse foi o entendimento da 5ª turma do STJ, que ele decidiu que não vai se aplicar o artigo 399 do parágrafo 2º do CPP, que fala sobre esse princípio, né, a sentença de pronúncia. Porque a sentença de pronúncia vai ter uma natureza jurídica de mero juízo de admissibilidade, muito diferente da sentença condenatória. E aí a gente também fala sobre os efeitos da pronúncia. A submissão do acusado a julgamento pelo tribunal do júri, a demarcação dos limites da acusação e a interrupção da prescrição. Aí a gente cita a súmula número 191 da STJ, que fala que a pronúncia é a causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha a desclassificar o crime. Então, aí a gente tem o artigo 413 do CPP, que fala sobre a pronúncia. Que eu trouxe um HC, né, um habeas corpus, que fala exatamente sobre aquilo que eu estava falando no slide anterior, sobre a necessidade da decisão da pronúncia, ela não trazer uma análise minuciosa das provas, sobre a pena dela influenciar os integrantes do conselho da sentença, como fala aqui, né, esse julgado. Aqui eu trouxe alguns artigos, né, que falam sobre a intimação da decisão da pronúncia no CPP. Então, o acusado vai ser intimado pessoalmente, se não encontrarem ele por edital, né, em um prazo de 15 dias. O defensor dativo pessoalmente, assim como o órgão do Ministério Público, e o defensor constituído, o querelante e o assistente pela imprensa. É importante também a gente saber que contra a decisão de pronúncia vai caber recurso em sentido estrito, o rese, né, segundo o artigo 581, inciso 4 do CPP. O outro tipo de decisão que pode ser proferida pelo juiz no final dessa fase de formação de culpa é a impronúncia. A impronúncia é proferida quando o juiz não está convencido da materialidade do crime e indício de autoria, da inexistência de justa causa. É importante a gente salientar que a impronúncia ela faz coisa julgada formal. Então, uma vez que seja prolatada a decisão de impronúncia, poderá ser formulada uma nova denúncia ou uma queixa se houver prova nova, segundo o artigo 414, parágrafo único do CPP, desde que não se tenha operado uma causa extintiva da punibilidade, ou seja, desde que não tenha sido o processo prescrito ou a morte do réu. Então, a impronúncia não faz coisa julgada material, apenas formal. E o recurso, né, cabível contra a decisão de impronúncia é a apelação, conforme o artigo 416 do CPP.
O terceiro tipo de sentença que o juiz pode proferir é a absolvição sumária. A absolvição sumária é uma sentença definitiva, então ela faz coisa julgada material, diferente da impronúncia, que faz coisa julgada formal, né? As hipóteses da absolvição sumária estão no artigo 415 do CPP, eu trouxe elas aqui. Então, o juiz ele pode proferir a absolvição sumária nesses casos, nessas hipóteses, que são quando for provada a inexistência do fato, ou que ele não é o autor, quando o fato constituir, né, não constituir uma infração penal, ou quando for demonstrada uma causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. A gente traz também aqui a hipótese da absolvição sumária imprópria, que pode ter dois caminhos, vamos dizer assim. Se o réu ele assume a autoria do crime, ele realmente cometeu o crime, e a defesa vai se limitar apenas à inimputabilidade do acusado, ele vai ser absolvido sumariamente, né, pelo juiz, e o juiz vai aplicar a medida de segurança. Agora, se o acusado negar a autoria do crime, negar que foi ele que cometeu o crime, mas houver indícios, né, de que ele cometeu o delito, o juiz vai pronunciar esse réu, e caso os jurados lá no tribunal do júri entenderem que o réu não foi o autor do crime, ele vai ter uma absolvição plena, uma absolvição própria e plena, que vai ser desacompanhada, né, da medida de segurança. Agora, caso os jurados reconheçam a autoria por parte do acusado e a sua inimputabilidade, decorrente, né, de uma doença mental, vai ter uma absolvição imprópria, que é com a aplicação da medida de segurança. Importante também a gente frisar que contra a decisão da absolvição sumária cabe apelação. Por último, né, a gente vai falar sobre a desclassificação, que é quando o juiz ele entende pela inexistência de prova da ocorrência de crime doloso contra a vida, ou seja, de um crime que não é competência do júri. Então, ele deve, quando isso acontecer, ele deve remeter os autos ao juízo competente. A desclassificação, ela pode se dar tanto para um crime menos grave, por exemplo, da tentativa de homicídio para lesão corporal de natureza grave, por exemplo, né? Ou como para delito mais grave, como, por exemplo, de um homicídio para latrocínio. Então, nem sempre ela vai ser... vai beneficiar o réu, né? O recurso cabível é o recurso em sentido estrito, né? Contra a decisão da desclassificação. Então agora a gente vai passar para a segunda fase do tribunal do júri, que chama o juízo da causa. Então, como a gente pode ver aqui no slide, ela tem início com a intimação das partes, né, para a indicação das provas que pretendem produzir em plenário, e vai ter fim com o trânsito em julgado da decisão do tribunal do júri. Então, entre esses dois momentos, nós temos o judicium causae, que é o juízo da causa. Essa segunda fase, ela compreende dois momentos diferentes, também chamados de etapas, né? A primeira etapa preparatória ao julgamento, e a segunda é o próprio julgamento do mérito, como veremos a seguir. Então, na fase preparatória, seguindo os trâmites aí dos artigos 422 e 423 do Código de Processo Penal, conforme está aí embaixo, o juiz-presidente ele vai receber os autos e determinar a intimação do órgão do MP ou do querelante e ainda do defensor, para que no prazo de 5 dias eles apresentem o rol de testemunhas que pretendem ouvir em plenário. Lembrando que o máximo é de 5. Também determina que eles requeram diligências e juntem os documentos. Então, com a manifestação das partes ou o esgotamento do prazo, o juiz-presidente ele toma as providências pertinentes para a produção ou juntada das provas, determina a realização de eventuais diligências necessárias e, em seguida, faz um relatório sucinto do processo. Esse relatório ele não pode influenciar os jurados, de forma que ele deve ser realizado com exposição comedida. Assim, a etapa preparatória está encerrada e o juiz determina a inclusão do julgamento na próxima pauta de julgamento do tribunal do júri. Um caso importante de salientar, né, é o caso do desaforamento, que ele ocorre nos casos elencados no artigo 427 do CPP. E basicamente significa que o processo é retirado do foro em que está e mandado para outro. Isso ocorre por causa de 4 possibilidades, né, trazidas ali pelo 427,
que são interesse da ordem pública, dúvidas sobre a imparcialidade do júri, dúvidas sobre a segurança pessoal do acusado e o excesso de serviço, que é o caso ali da comarca tá com muita demanda e sem possibilitado esse julgamento ali, nesse foro específico. Lembrando que essa é uma medida excepcional. Seguindo aqui para a intimação, os 25 jurados sorteados para a reunião periódica serão convocados, né, pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecimento nas datas do julgamento. E isso está conforme o artigo 434 do CPP, conforme a gente vê aí na tela. Então, quando o processo se encontrar em ordem, serão realizadas também as intimações para a sessão de julgamento, de acordo com as seguintes regras. A gente vai observar a intimação pessoal do acusado, do Ministério Público e do defensor, se nomeado, e também do ofendido, testemunhas e peritos. Se o réu, né, não for encontrado por intimação pessoal, ele será intimado por edital. Nessa parte de julgamento em plenário, nós vamos para a parte da chamada de testemunhas. Então, antes de constituído o conselho de sentença, o juiz ele vai providenciar o recolhimento das testemunhas a recintos nos quais umas não possam ouvir o depoimento das outras. Isso é o princípio da incomunicabilidade das testemunhas, que está aí no artigo 460 do CPP. Isso serve para garantir, né, que o depoimento de cada uma delas não seja influenciado pelas das demais, de forma a preservar a neutralidade da narrativa. Lembrando que a acusação e defesa, cada uma pode arrolar até 5 testemunhas cada. Ainda em julgamento em plenário, né, após essa etapa das testemunhas, o juiz vai verificar o nome dos 25 jurados sorteados e pedir ao escrivão que proceda à chamada deles, né, conforme o artigo 462 do CPP. Então, tendo um número mínimo de 15 jurados, o juiz-presidente declarará, né, instalada a sessão e anunciará o processo a ser submetido a julgamento. Esse é o que está escrito no artigo 463 do CPP. Então, a gente pode ver desde o início que o tribunal do júri é composto por 25 jurados, mas o conselho de sentença é formado apenas por 7. Então, a gente precisa de 15 para instalar a sessão, e depois disso serão sorteados 7. 7 jurados vão compor o conselho, conforme o artigo 466. O juiz deverá advertir sobre as incompatibilidades, né, previstas no artigo 448. Por exemplo, são impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendente e descendente, sogro, genro ou nora, irmãos e cunhados, durante o cunhadio, tia e sobrinho, padrasto, madrasto e enteado. Então, esses 7 são sorteados, né, para o conselho de sentença. E as partes têm direito a recusar, né, sem justificativa, de forma peremptória, conforme o artigo 468, até 3 jurados cada. Depois disso, o juiz também deverá advertir os jurados de que, uma vez sorteados, eles não poderão comunicar entre si ou com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão e multa de 1 a 10 salários mínimos. Então é vedada, né, dessa forma, qualquer comunicação oral ou escrita por meio de gestos, durante o julgamento, como nas pausas e nos intervalos. Falando agora um pouco da condução do réu para o plenário, esse deverá ser feito por escolta pelos policiais penais, caso se esteja preso, mas ele não pode estar algemado sem justificativa por escrito. E esse já é um entendimento consolidado, né? Tem até uma súmula vinculante 11 do STF, que diz que o uso de algema ele só pode ser feito em caso de resistência, fundado receio de fuga, perigo à integridade física própria ou alheia. E sobre a oitiva de testemunhas, primeiro serão ouvidas as testemunhas da acusação, depois da defesa e depois o próprio réu. E este também é importante salientar que ele terá direito ao silêncio parcial ou ao silêncio total. A próxima etapa são os debates, né, que aqui no Tribunal do Júri seria o primo distante da sustentação oral.
E nesses debates, né, a gente tem o princípio da plenitude da defesa, em que pode-se utilizar argumentos jurídicos e não jurídicos, sociais, ideológicos, morais, dentre outros, conforme o artigo 5º da Constituição Federal. Então, o começo, a gente começa o debate com o Ministério Público, que ele vai ter 1h30 para falar, conforme o artigo 477. Depois nós temos o defensor público falando por mais 1h30. Além disso, o Ministério Público tem direito à réplica, que seria mais 1 hora, né? Contra-argumentando a fala do defensor. E depois o defensor público volta na tréplica, também respeitando o limite máximo de 1 hora, para rebater essa última fala da acusação. Todos os documentos devem ser juntados com uma antecedência mínima de 3 dias. Chegando ao final aqui do juízo da causa e também do julgamento em plenário, nós vamos analisar os quesitos, a votação e a sentença. Os quesitos nada mais são do que perguntas de sim ou não elaboradas pelo juiz-presidente para os jurados, e eles devem ser elaborados, né, nos limites estabelecidos para a acusação pela decisão de pronúncia. E também levarão em conta as teses sustentadas pela defesa durante os debates e ainda aquelas levantadas pelo réu no interrogatório, mesmo que o defensor não tenha feito menção a elas no plenário, nos termos do artigo 482 do CPP. Eles serão regidos, né, em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido pelos jurados com clareza e precisão. Né? Lembrando que as perguntas são de sim ou não, então tem que ser coisas bem objetivas. Então, o primeiro quesito trata da materialidade do crime. Né? O segundo trata da autoria. Nesse caso, os quesitos a gente pode até parar por aqui se ocorrer desclassificação própria. Por exemplo, se for um crime não doloso contra a vida, aí cabe ao próprio juiz-presidente julgar esse crime. Avançando para o terceiro, é se o júri absolve o acusado. É um quesito genérico, pode ser um caso de legítima defesa, por exemplo. De forma que o quesito também pode acabar aqui se o júri resolve absolver o acusado, por exemplo. Não teria necessidade de continuar para o quarto e para o quinto. Bom, se a gente continua para o quarto é porque o réu foi acusado, né? Não foi absolvido. E aí o quarto quesito é sobre causa de diminuição e o quinto quesito é qualificadores e causas de aumento. Então, depois disso, depois de explicados ali os quesitos, e antes do recolhimento à sala secreta, o juiz ele explica o significado de cada um desses quesitos e indaga se eles têm qualquer dúvida que ele possa esclarecer. Isso está no artigo 484 do CPP. Então, depois o juiz, os jurados, o representante do MP, o assistente, o querelante e o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça vão a essa sala especial, sala secreta, onde, sem a presença do réu, né, é realizada a votação, conforme o artigo 485 do CPP. Lá, as partes são advertidas pelo juiz-presidente de qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação dos jurados ocasionará a expulsão da sala, também conforme o artigo 485, parágrafo 2º. Então, antes de proceder à votação dos quesitos em si, o juiz manda distribuir aos jurados pequenas cédulas, né? Elas são cédulas feitas de papel opaco, que podem ser dobradas ali facilmente, contendo 7 delas a palavra sim e 7 delas a palavra não, a fim de secretamente ser recolhidos os votos. Isso está no artigo 486 do CPP. Então, assim que ocorre e chegado esse veredito, nós teremos a sentença. Essa sentença deve espelhar o veredito do júri e não haverá fundamentação quanto ao mérito da decisão. Vai ser como o júri vota apenas sim ou não, ela é feita por íntima convicção do júri. Assim, basta o juiz fazer menção ao resultado da votação e declarar o réu condenado ou absolvido. No que tange à aplicação da pena, há necessidade de fundamentação. E
Cabe ao juiz apenas a dosimetria da pena e ele deve usar as causas de aumento e diminuição que foram votadas lá na apreciação dos quesitos. Assim como ocorre essa fundamentação, assim como ocorre nas sentenças proferidas pelo juízo singular. E aqui a gente chega ao fim, né, do julgamento em plenário e do juízo da causa, com a sentença, assim como a gente viu lá no primeiro slide. Dando continuidade na apresentação, irei abordar o princípio da soberania do veredito, uma importante análise para o tribunal do júri. Fazendo uma pequena introdução, muito distante de ser apenas um procedimento especial estabelecido pelo Código de Processo Penal e pela Constituição, o tribunal do júri é repleto de significados, polêmicas, peculiaridades, informações e valores simbólicos, com sentido próprio nas dinâmicas sociais, políticas e jurídicas. Na literatura clássica, nas produções cinematográficas, nos casos de grande repercussão ao longo da história, e que inspiraram o imaginário social, o júri aparece como uma das figuras centrais em razão de suas especificidades. Na nossa atual Constituição, dentre outros princípios, o Tribunal do Júri foi assegurado com a garantia da soberania dos vereditos. A decisão dos jurados, dessa forma, estaria preservada e, em essência, não poderia ser modificada por qualquer magistrado togado. Analisando um recorte histórico, vale lembrar que a Constituição de 1946 tratou pela primeira vez sobre a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri. Iremos ver ao longo da apresentação como isso impactou e impacta nos dias atuais. A natureza jurídica deste princípio consiste na autoridade plena, que qualifica a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, deferindo-se aos jurados a prerrogativa de decidir, conforme a melhor prova do processo, na direção que entenderem mais justa e coerente. Em outras palavras, traduz-se na impossibilidade de os juízes togados se substituírem aos jurados na decisão da causa. No caso de recurso, por qualquer das partes, a segunda instância, dando provimento a uma possível inconformidade, determinará a sugestão do réu ao novo julgamento pelo Conselho de Sentença. Iremos abordar mais à frente essa análise dos recursos também. Segundo André Mauro Lacerda Azevedo, ele aponta que a soberania do veredito é indispensável à própria existência do julgamento pela sociedade. Segundo o mesmo, os jurados sequer se encontrariam adstritos ao direito, mas à análise racional dos fatos e das provas, segundo sua íntima convicção. Eles, os jurados, não fundamentam e, como consequência, evidentemente não estão vinculados às teses expressamente levantadas pelas partes. Analisando o júri a partir da nossa Constituição, como foi desenvolvido pelos meus colegas anteriormente, esse rito recebeu tratamento de cláusula pétrea, consistente em direito fundamental, assentando-se como órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e seus correlatos, além de garantir a participação do povo no judiciário na condição de jurado. Feita essa análise da natureza jurídica do princípio da soberania do veredito, vamos partir para o desenvolvimento da questão. A soberania do veredito, princípio assegurado pela Constituição, retrata que a decisão do Conselho de Sentença é soberana. Diante disso, indaga-se: qual seria a interpretação conforme a Constituição que deve ser atribuída ao princípio da soberania? Teria ele o significado corrente de imutabilidade e irrecorribilidade? Bom, antes de qualquer resposta, temos que ter em mente que, se positiva ou negativa esta soberania, cuida-se de um problema político institucional. Assim foi a decisão do Constituinte de 1988. O direito fundamental do indivíduo, traduzido em garantia de liberdade, deve existir para protegê-lo da força punitiva, e às vezes punitiva estatal,
proporcionando um equilíbrio necessário na dialética inerente ao universo da justiça criminal, jamais podendo significar o agigantamento do Estado, já detentor de enorme poder. Em completo desvirtuamento do sentido democrático e garantista do processo penal moderno, com efeito, as garantias fundamentais, notadamente afetas à liberdade individual, em hipótese alguma, devem ser utilizadas para agravar a situação do acusado em estado de inocência, não servindo, destarte, a soberania dos vereditos como elemento de fundamentação de um decreto prisional, visando uma inadmitida antecipação de pena. A legislação brasileira, ao longo dos últimos anos, buscou a adequação ao texto constitucional, notadamente no tocante à garantia afeta a presunção de inocência, segundo a qual ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tal inteligência reside na direção diametralmente oposta à prisão após a condenação proferida pelo corpo de sentença. Guilherme Nusse discorre sobre a inaplicabilidade da execução provisória nos moldes pretendidos pela nova legislação, o chamado pacote anticrime. Neste ponto, a Lei 13.964 de 2019 incluiu um novo dispositivo, impondo ao juiz-presidente que mantenha ou decrete a prisão de quem for condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. Embora mencione que o juiz pode atribuir efeito suspensivo a essa decisão, assim como o relator no tribunal, não há como viabilizar esse entendimento, depois que o STF, em julgamento realizado em fim de 2019, retornou à posição de 2009, impedindo o cumprimento da pena antecipada, mesmo depois da decisão de segundo grau. Portanto, igualmente, não pode o juiz-presidente determinar a prisão do réu com base exclusivamente na pena estabelecida. Só há viabilidade para decretar a prisão se presente os requisitos da prisão preventiva, como já foi estudada no nosso curso. Feita essa análise do pacote anticrime, vamos abordar a questão doutrinária. O espólio doutrinário, ora apresentado, conflui com o caráter de garantia fundamental da soberania dos vereditos disposto na nossa Constituição. Nos antigos manuais de processo penal, já havia a advertência de que a soberania dos vereditos não poderia ser óbice ao direito de liberdade do réu, sendo imutável a decisão quando servir para a preservação da liberdade do indivíduo. Nunca o contrário. Os vereditos do júri são soberanos, enquanto garantem o jus libertatis. Portanto, o caráter de garantia fundamental da soberania dos vereditos, disposto na nossa Constituição, sendo irrevogável, intransferível e indispensável a qualquer cidadão processado criminalmente sob o rito do tribunal do júri. O referido dispositivo constitucional, deste modo, deve garantir a liberdade e não justificar a prisão. A garantia em questão não deve ser aplicada ou interpretada de maneira a prejudicar o indivíduo processado criminalmente, notadamente ao se observar a também constitucionalmente assegurada presunção de inocência, segundo a qual ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória, hipótese que, necessariamente, engloba a decisão dos jurados, da qual há plena possibilidade de recurso. Neste sentido, ainda que o veredito proferido pelos jurados seja soberano, o mesmo ainda se encontra passivo de reforma, através do julgamento de recursos, explicitando a gravidade da execução provisória da pena, bem como sua manifesta inaplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro, revestido de direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. No campo jurisprudencial, e aqui já passando ao trato específico da soberania dos vereditos, como analisado anteriormente, como atributo do julgamento pelo Tribunal Popular, possuindo, portanto, similar natureza jurídica. O STJ, ao julgar o recurso especial 1.050.816 de São Paulo, firmou o entendimento de que a expressão soberania dos vereditos é instituída como uma das garantias individuais em benefício, pois do réu,
não podendo ser atingida enquanto preceito para garantir sua liberdade. Não pode ser, dessa forma, invocada contra ele. Agora iremos abordar os casos exemplificativos em que pode desencadear novo julgamento pelo júri. O primeiro exemplo é o provimento ao recurso de apelação, em que está explicitado no artigo 593, inciso 3º, a linha D do CPP. A previsão de recurso de apelação relativa ao veredito do corpo de sentença, muito anterior à Lei 13.964, de 2019, pacote anticrime, demonstra que ele sempre foi passivo de reforma, podendo inclusive ser alterado por expressar decisão contrária à prova dos autos, não sendo, portanto, definitivo e imutável, mormente se for de caráter condenatório. Logo, em que pese a rigidez quanto à possibilidade de reforma da decisão dos jurados, no mérito, os recursos previstos na legislação processual penal permitem análise jurídica em diversos aspectos que, por vezes, independem do julgamento proferido pelo corpo de sentença, de forma que, apenas após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ela produza seus efeitos definitivamente. Neste panorama, eventual execução provisória de pena, decorrente de condenação proferida pelo tribunal de júri, deve observar os parâmetros legais e, especialmente, constitucionais de incidência na hipótese concreta, em especial o trânsito em julgado daquela, não bastando, para tanto, a simples decisão condenatória recorrível de primeira instância. É importante salientar sobre a questão do provimento ao recurso de apelação a importância do duplo grau de jurisdição, que também está na nossa Constituição Federal. Além disso, outra situação é no caso de habeas corpus, em que trata de situações de anulação por vício insanável. É importante concluir que, nessas situações em que poderá ocorrer um novo júri, no caso que já foram analisados anteriormente, esse novo julgamento será realizado pelo mesmo júri. Nenhuma violação é passível à soberania dos vereditos. Um outro ponto em que há o conflito desse princípio constitucional é nos casos de revisão criminal. No que tange ao questionamento referente à aplicação da revisão criminal, nos casos em que o réu foi condenado pelo tribunal do júri, Guilherme Nucci explicita que a corrente majoritária defende a possibilidade de absolvição do réu ou minoração da pena, sem ferir o princípio constitucional da soberania dos vereditos, prevalecendo o direito à liberdade. Ademais, além do direito à liberdade, o autor cita outros argumentos favoráveis à aplicação da revisão criminal. Alguns argumentos são: 1. A revisão é uma garantia individual mais importante, podendo superar outra, que é a soberania dos vereditos do Tribunal Popular, porque preserva o direito à liberdade. 2. A soberania não pode afrontar os direitos de defesa do réu, devendo prevalecer sempre a ampla defesa. 3. A soberania do júri não pode sustentar-se na condenação de um inocente, pois o direito à liberdade, como se disse, é superior. 4. A soberania do veredito cinge-se apenas ao processo, até que a relação jurídico-processual seja decidida em definitivo. Bom, é uma tese majoritária. No entanto, há posição contrária, como a do doutrinador Lima, em que refere-se: no tocante ao mérito causal, dado ser o julgamento efetuado pelo próprio povo, no caso do tribunal do júri, representado pelos juízes de fato ou jurados, a legislação ordinária não pode desconhecer que, sendo soberano, até porque, em nome de que todo poder emana do povo, como a Constituição explicita.
Evidente mostra-se a sua intocabilidade. Só mesmo se houver alguma nulidade a ser declarada é que o órgão jurisdicional de segundo ou superior grau, por força de manifestação recursal do interessado, poderá anulá-lo. É importante analisar que já houve outrora larga discussão sobre a propositura de revisão criminal, precisamente por força do princípio constitucional da soberania das decisões do Tribunal do Júri. Hoje, entretanto, ressalvam eles a inexistência de qualquer dúvida a respeito, especialmente porque, dizem, o princípio da soberania dos vereditos é preceito estabelecido como garantia do acusado, que pode e deve ceder diante da norma que busca precisamente garantir os direitos de defesa e da liberdade. O Superior Tribunal Federal, ao discutir a matéria em decisão bastante esclarecedora, firmou o entendimento de que o Tribunal de Segunda Instância, ao julgar a ação de revisão criminal, dispõe de competência plena para formular tanto o juízo rescindente, este que viabiliza a desconstrução da autoridade da coisa julgada penal mediante invalidação da condenação criminal, quanto o juízo rescisório, este que legitima o reexame do mérito de causa e autoriza, até mesmo quando for o caso, a prolação de provimento absolutório, ainda que se trate de decisão emanada do júri, pois a soberania do veredito, do conselho de sentença, que representa a garantia fundamental do acusado, não pode, ela própria, constituir paradoxal obstáculo à restauração da liberdade jurídica do condenado. Portanto, a partir das citações analisadas e dos entendimentos dos tribunais, pode-se constatar que a corrente majoritária defende a possibilidade do Tribunal de Justiça alterar ou até mesmo anular a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, sem ferir o princípio constitucional de soberania dos vereditos, levando em conta que o réu foi condenado injustamente e há de prevalecer o direito de sua liberdade. Ainda importante destacar que a possibilidade de aplicar a revisão criminal é compreendida dentro do processo penal de revisão pro réu, ou seja, em favor do réu, com o fim de promover o seu benefício. Ademais, o nosso ordenamento jurídico não prevê a possibilidade de ocorrer revisão em favor da sociedade, denominada pró-societate. Diante do aparente conflito envolvendo a segurança dos julgamentos firmes e a busca pela verdade real, a revisão criminal surge como instrumento que visa muito além do reconhecimento dos valores da justiça. Almeja assegurar a dignidade da pessoa humana diante do réu que foi condenado injustamente. Contudo, destaca-se o princípio da soberania dos vereditos, que está previsto na nossa Constituição. O referido princípio acolhe a decisão dos jurados perante o Tribunal do Júri. Portanto, antes mesmo de aplicar a revisão criminal, é preciso resolver o conflito aparente de normas constitucionais entre o princípio constitucional de soberania do júri e o direito do réu à liberdade face ao erro jurídico decorrente da injusta condenação. Partindo para uma análise final, dessa forma, o sentido de imutabilidade das decisões só poderia ser empregado para a preservação do direito de liberdade, nas hipóteses de vereditos favoráveis ao réu, jamais diante das decisões punitivas passíveis de recurso, pois o princípio analisado não afasta os instrumentos de controle epistêmico sobre a racionalidade dos vereditos condenatórios do júri. O Tribunal do Júri possui aplicação mandamental nas hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico, devendo ainda serem respeitados seus princípios e demais elementos a eles inerentes. Neste contexto, seus princípios, elencados no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, notadamente a soberania dos vereditos, objeto dessa análise, devem ser indistintamente aplicados em benefício daqueles cujos julgamentos ocorrem no rito em questão, não cabendo interpretação extensiva da Constituição Federal, que vise prejudicar o acusado. A soberania dos vereditos, portanto, aparece de forma a resguardar o direito do acusado em ser julgado e sentenciado pelo Tribunal do Júri, órgão competente para os casos de crimes dolosos contra a vida, não servindo assim para a pretendida execução imediata e provisória da pena,
em condenações emanadas do plenário de julgamento. A simples possibilidade de interposição de recurso referente à sentença penal condenatória é o suficiente para a manutenção do status de inocente do acusado, conforme previsto no próprio texto constitucional, inviabilizando assim que se proceda à execução de sanção penal não transitada e julgada. A execução provisória da pena, após condenação no plenário do júri, estabelece indevida imposição àqueles que ainda gozam do estado de inocência e deturpa o caráter de garantia individual de liberdade da soberania dos vereditos, invocando-a indevidamente como fundamento para uma antecipação de pena, que não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico pátrio, em evidente descompasso com as normas constitucionais vigentes. Dessa forma, o sentido de imutabilidade das decisões só poderia ser empregado para a preservação do direito de liberdade, nas hipóteses de vereditos favoráveis ao réu, jamais diante das decisões punitivas passíveis de recurso, pois o princípio analisado não afasta os instrumentos de controle epistêmico sobre a racionalidade dos vereditos condenatórios do júri. Nesse slide, para finalizar, eu trouxe duas análises sobre a questão do Tribunal do Júri. Costuma-se afirmar que o Tribunal do Júri seria uma das mais democráticas instituições do Poder Judiciário, sobretudo pelo fato de submeter o réu ao julgamento de seus pares, e não ao da justiça togada, é dizer, aplica-se-á o direito segundo a sua compreensão popular, e não segundo a técnica dos tribunais. Por outro lado, o Tribunal do Júri, no que tem então de democrático, tem também, ou melhor, pode ter de arbitrário. E isso ocorre em razão da inexistência do dever de motivação dos julgados. A resposta à quesitação pelo Conselho não exige qualquer fundamentação acerca da opção, permitindo que o jurado firme seu convencimento segundo lhe pareça comprovada ou revelada aqui, no sentido metafísico, a verdade. E convenhamos, esse é realmente um risco de grandes proporções. Preconceitos, ideias preconcebidas e toda sorte de intolerância podem emergir no julgamento em plenário. Tudo a depender da eficiência retórica dos falantes, Ministério Público, assistente de acusação e defesa.